Números mundo afora de PMIs, muitos dados importantes, relevantes para acompanharmos hoje. Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Por aqui, Max Braga, você está em mais um Morning Call aqui no canal. Dia 3/6 de 2025, vamos lá, vamos às notícias. Temos bastante coisa para falar na parte internacional hoje e também, né? Fica até o final do vídeo porque tem uma propostas para a questão do IOF do governo. Será que é coisa boa? Fica até o fim do vídeo que você vai conferir. Bom, vamos começar então pela parte macro. A zona do euro, né, as atividades industriais lá de maio, elas apresentaram sinalizações mistas, tá? É, no todo, o viés foi positivo. Grande parte ali se destacaram de forma positiva. A Espanha, por exemplo, o PMI industrial deles subiu, né, para 50,5%. Sempre lembrando, né, toda vez que eu falo de PMI, acima de 50 é bom, abaixo de 50 é ruim, tá? Então supera a projeção, inclusive, que era de 48,3. Então significa que a Espanha, por exemplo, na parte industrial está em expansão. A França também apresentou uma melhora relevante, tá? O índice avançou para 49,8, quase ali no limite para entrar no terreno de expansão. Mas, por exemplo, a Alemanha frustrou, tá? A Alemanha, a parte industrial ficou em 48,3, a projeção era de 48,8. Então, assim, demonstra ali ainda dificuldades na parte industrial da Alemanha, que na verdade é o motor da Europa, né? O PMI industrial da zona do euro como um todo, todos os países da zona do euro, subiu, tá? No total ficou em 49,4. Indica que está faltando mais um pouquinho de gás ali para a parte industrial da zona do euro entrar no terreno de expansão. A previsão desses números era de 48,4, tá? Então foram números bons, números OKs. Vamos falar de Reino Unido, né? O volume de crédito lá do Reino Unido ao consumidor em abril, ele surpreendeu positivamente. Foi um número bem acima da projeção, né, do que as pessoas estão tomando de crédito, que indica a disposição das famílias, né, para tomar crédito, ter valores para fazer as suas coisas cotidianas, né? As famílias tomam crédito por N fatores, compra de bens, reformas, enfim, uma série de coisas. O PMI industrial de lá do Reino Unido também trouxe um certo alívio, né? Ele avançou para 46,4%, está no terreno de contração, né? Mas superou as expectativas, ao menos, que eram de 45,1%. Então, o índice ainda continua, apesar da melhora, o índice ainda continua abaixo de 50, mas está refletindo ali algum tipo de reação. Já nos Estados Unidos, os dados industriais vieram mistos. O industrial, o PMI industrial por lá, ficou em 52 em maio. A projeção está no território de expansão, né, já há um tempo, enfim. Mas está abaixo, levemente abaixo do que foi projetado, né? Era 52,3, então praticamente a mesma coisa. Então, dá para falar que está em linha, né? Como dizem nós aqui de mercado, em linha com as expectativas. Já a parte de o PMI ISM, né? Ele recuou para 48,5, então ficou abaixo da expectativa, que era de 49,3, né? Aponta uma contração nessa parte do setor. Por outro lado, também a estimativa do PIB lá nos Estados Unidos foi revisada para cima. PIB é Produto Interno Bruto, né? Toda a atividade que uma economia, que um país produz, e foi revisado de 3,8 para 4,6 pelo Fed de Atlanta, né? Então, bons números ali, números robustos para a economia americana. Chegamos então às Américas aqui, América do Sul, Brasil, vamos lá. PMI industrial global do Brasil, ele recuou de 50,3 para 49,4 agora em maio. Retorna então à zona de contração, esse número já era esperado. Esse dado também ele sugere, né, uma perda de fôlego da indústria brasileira no segundo trimestre.
após um início de ano mais positivo, que foi de fato, né? Mas tem uma série de situações aqui que contribuem para isso. A questão dos juros elevados ainda impactam na confiança de investimentos do setor, né? Afinal, quem tem realmente dinheiro para investir, às vezes prefere deixar o dinheiro paradinho no banco ali, rendendo bons juros, né? Assim por se dizer, do que botar o capital para jogo ali e investir de fato no ambiente de incertezas. Tá? Então, isso impacta muito a confiança do consumidor, né? E também outra coisa que corroborou, já falei sobre isso, né? A classificação do Brasil, que foi piorada, né? De positiva para estável. Então, tem uma série de coisas que influenciam nisso. Enfim, dificuldades novamente ali, voltamos ao terreno negativo para a parte industrial. Tomara que isso se recupere rapidamente, tá? Outra coisa é esse choque tributário é muito complicado. Bom, vamos falar um pouquinho dos mercados acionários, que eu ainda tenho algumas coisas para falar para vocês. O vídeo já está ficando um pouquinho mais longo. Índices americanos encerraram o pregão de alta ontem, 0,41. É, o S&P, perdão, tive que ler aqui na minha colinha, S&P 500 0,41, Dow Jones 0,08, praticamente estável, e a Nasdaq subiu 0,67. Aqui no Brasil, o dia foi de queda, leve queda, 0,18%, 136.787 pontos, tudo bem? Destaques de alta ficaram com Metalúrgica, Gerdau, 5,14 de alta, e Gerdau, de fato, né, as duas ações da Gerdau, 5,04. E os destaques de baixa ficaram com São Martinho, 4,82 e Braskem, 4,36 foram os destaques de baixa. Nos Estados Unidos, a renda fixa mexeu no mundo inteiro, tá? Os treasuries por lá tiveram movimentos de alta com as tensões comerciais de novo. Trump falando sobre tarifas novamente, enfim, a novela que a gente já conhece, né? Os de 10 anos, então, subiram para 4,46 e os títulos de 2 anos subiram para 3,94, quase encostando de novo na faixa dos 4% ali, os títulos de 2 anos. É muito alto para Estados Unidos, tá? Boa oportunidade, inclusive, para você investir. Bom, aqui no nosso primeiro pregão de renda fixa de junho, a curva de juros teve movimentos divergentes, em vértices diferentes, né? Uns subiram, outros caíram, foi bem complicado e isso acabou sendo em meio à pressão, né, dos treasuries americanos, que acabam mexendo, né, nos papéis mundialmente, e também após esses novos desdobramentos aí das tensões comerciais, como já falei um pouco mais acima, e também a questão ainda segue aquela questão do IOF. Vou pegar aqui, né? Matéria de hoje, tá? Agência O Globo, abre aspas. Governo avalia pacote para elevar arrecadação com o petróleo diante do impasse com o IOF. Fecha aspas. Traduzindo, que tal se a gente taxar então o petróleo para compensar ali que a gente não pôde. Vocês reclamaram demais da taxação do IOF. Bom, vou falar um pouquinho sobre isso, ainda são medidas, tá? Posso deixar o link também aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem e lerem na íntegra. Então, o Ministério da Energia ali estudou uma série de medidas, né? Que foram levadas, então, em uma reunião com o ministro Alexandre Silveira e com o presidente da República, o Lula. E isso daí é uma série de coisas que eles pretendem fazer em relação ao petróleo brasileiro para tentar, evidentemente, arrecadar de forma antecipada e com aumento também, tá? Então isso é uma resposta à pressão fiscal para conter o desgaste político provocado pela discussão em torno do aumento do IOF, né? E isso daí, segundo fontes, né, da matéria aqui, deve tentar ser implementado de forma rápida para que isso não mostre proatividade do governo em solucionar questões
questões pontuais ali e também soluções, né, de conter soluções impopulares para fechar as contas públicas. Tecnicamente, né, o que está acontecendo aqui? A matéria é uma existência, se você quiser ler ela na íntegra, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas é uma série de regulações que se pretende fazer para poder, de repente, conseguir arrecadar um pouco mais, né? É claro que muitas delas dependem de regulações da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e também de votações no Congresso. Então, não é fácil de ser feito assim a toque de caixa. Mas eu vou ler aqui algumas propostas que estão sendo colocadas à mesa, né? Abre aspas, então. A aprovação de um acordo de divisão da produção do campo de Jubarte, que pode gerar 2 bilhões ainda em 2025. A revisão dos preços de referência do petróleo, usados para calcular royalties, potencial de arrecadação de 3 bi. Nesse aqui, até abro um parênteses meu, revisão de referência do petróleo usado para calcular royalties. Quem ganha os royalties são os estados. E aí vai ter perda de arrecadação nos estados, ou seja, vamos tributar os royalties dos estados. Isso vai ser difícil de passar. A alteração nas regras de participação especial, cobrança extra sobre campos muito rentáveis. Ou seja, você tem um campo de petróleo muito rentável ali, que está sob jurisdição do seu estado. Então, vamos aumentar ali uma cobrança extra porque você produz demais. Não deveria ser o contrário, né? O impacto estimado dessa é de 9 bi, tá? E o impacto vai diretamente para estados e municípios. E a realização de novos leilões de áreas de exploração, tá? Com previsão de arrecadação superior a 1 bilhão, ou seja, fazer o leilão ali também, se for feito assim de qualquer jeito, sem estudos bem, não sei como que tá isso, não sou especialista em petróleo, claro, né, vão vender abaixo do preço e é só para arrumar um dinheirinho ali imediato para conseguir fechar contas. Então, enfim, é isso. Bom, esse era o vídeo de hoje, ficou um pouco mais longo hoje, né? Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem com os seus amigos e comentem o que vocês acham aí dessa questão do aumento do IOF, de todo esse imbróglio e agora dessa questão do novas regulações sobre o petróleo. Comenta comigo na caixa de comentários, deixa eu saber, tá bom? Um forte abraço a todos. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Bons negócios. Tchau.